Nesta noite nós vamos receber a nossa irmã diaconisa Valéria, que vai estar pregando a palavra nessa noite. Aleluia. Se coloque de pé, irmãos, vamos orar por ela. Estenda a tua mão, oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e bendito Pai, está aqui a tua serva, Pai, e nesse momento eu te peço, Senhor, que o Senhor venha conduzi-la através do teu Espírito Santo. Que seja, Senhor, o teu Espírito Santo trazendo esta palavra aos nossos corações, ó Pai. Porque estamos, Senhor, ansiosos para ouvir a tua voz. Usa ela poderosamente. Faz como tu quer. Senhor meu Deus, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos, ó Deus. Amém. A paz, irmãos. Podeis assentar. Oh, Senhor, acho que o pastor andou lendo meu esboço. Tudo que ele falou eu queria falar. Deus é bom. Gênesis 1, por favor, abram vossas Bíblias. Ai, glória. 1:26. Capítulo 1, versículo 26. Gênesis. Todos encontraram? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Aqui, mas permaneçam com a Bíblia aberta. Irmãos, tudo que Deus faz é bom, como o pastor acabou de falar. Toda maravilha Ele fez para nós. Um homem perfeito. Um homem que podia dominar sobre os répteis, sobre as aves, sobre os animais. Multiplicai, foi a ordem que Ele deu. Para nós termos a família, que é o plano do Senhor, perfeito. Desde o início, tudo que Ele faz é maravilhoso. Tudo Ele fez para nós desfrutarmos nas nossas vidas do bom e do melhor. Assim Ele fez. Deus faz tudo perfeito. Nada que Ele faz é imperfeito. E o plano que Ele tem na vida de cada um de vocês, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E o plano dele é perfeito. É perfeito na vida de cada um. Há 30 anos atrás, eu conheci Jesus, eu aceitei Jesus. E foi muito difícil para mim aceitar, porque o meu marido nunca aceitou, nunca quis. E no decorrer da minha vida, casada com ele ainda, o Senhor disse a mim, depois de um tempo que eu já havia me separado, um pouco antes de eu me separar, melhor dizendo, Deus disse para mim: eu cumpro o que prometo. Não importa a maneira como eu faça, mas eu cumpro, eu faço. Então, se não tem alguma coisa do agrado de vocês, não se preocupe, porque é Deus que está moldando como Ele quer, e não é como nós queremos. Nós às vezes queremos: Deus, faz assim. Ai, Deus, seria tão bom se fosse assim. Mas não é. Porque tem coisas em nós que muitas vezes Ele tem que mudar, Ele tem que moldar. Nós somos um vaso de barro quando nos entregamos a Ele. E Ele molda como Ele quer. Às vezes não é como nós queremos. Sabe quando nós pescamos um peixe e o peixe fica na vara e não quer sair, não quer sair? É assim somos nós. Como aquele peixe
que muitas vezes eu não quero dessa maneira. Não importa a maneira como Ele vai fazer, mas Ele vai fazer. E Ele fez tudo perfeito, tudo nos seus devidos lugares, e colocou o homem para dominar sobre tudo, sobre todas as coisas. Tudo foi domínio do homem, foi dado a ele. Gênesis 3, o pecado entrou. Gênesis 3, a partir do versículo 4. O pecado entrou, o inimigo entrou na vida do homem. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu dela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. No momento, amados, em que o homem tomou daquele fruto e comeu, desobedecendo ao Senhor, como muitas vezes nós desobedecemos, muitas vezes nós somos rebeldes. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. Assim foi com eles. Eles queriam o saber do Senhor, só que o Senhor os criou. A hora em que eles comeram desse fruto, a glória do Senhor saiu do homem. Simplesmente Deus foi tirado. A glória do Senhor saiu do homem. E o homem se viu nu. A glória que revestia o homem, eles perceberam que estavam nus. Nessa hora, o homem espiritual saiu do homem, ficou só o homem humano, sem o poder de Deus, sem a glória do Senhor. Estava feita a caca. Toda a humanidade, como nós hoje vemos, a caca feita. Tudo. Saiu a glória do Senhor. Tudo que Ele tinha de bonito, de perfeito, o homem estragou. O homem deteriorou. O homem quis fazer como ele, desobedecendo ao Senhor. Muitas vezes nós desobedecemos. Quantas vezes nós ficamos: Senhor, o Senhor falou aquela promessa para mim, aquela profecia nunca se cumpre. Mas será que é Deus que não quer cumprir? Ou é nós que não estamos na posição de receber? Porque a glória do Senhor foi retirada. Muitas vezes, quantas e quantas vezes no decorrer da minha vida, eu falo: mas Senhor, por que tudo isso? Por que eu passei por isso? Por que, Senhor? Tantas coisas, muitos testemunhos. Não tem como ficar falando um. Tive os meus filhos, todos cresceram vendo um pai que nunca quis Deus. Então nenhum deles queria ir para a igreja. Se via a mãe apanhando, qual deles que queria ir para a igreja? Iam apanhar também. Então eles conheceram o mundo, cada um à sua maneira. Nenhum quis o lado espiritual, mas eu busquei no Senhor. Falei: mas Senhor, o Senhor diz que é tu e eu e a minha casa. Tem promessas na palavra do Senhor que nós temos que saber para falar, para declarar ao Senhor, porque Ele vela pela palavra dEle para cumpri-la. Ele vela pela sua palavra. Se Deus disse para ti que vai fazer, Ele vai. Nós estamos nessa conferência de milagres que nasceu o desejo de fazê-lo no coração do pastor. São 21 dias de culto para cura e para que Deus faça os milagres nas nossas vidas. O que é que está empacado? O que é que não anda? O que é que não sai? Por quê? Esses 21 dias, no meu entendimento, eu vejo como
chamando à existência aquilo que não existe. Hebreus 11:1. A fé. Você tem que chamar à existência aquilo que não existe. Você crê. Não, Senhor, eu creio. É assim, despertar a fé dentro de nós, para que se cumpra o desejo do nosso coração, para que Ele possa fazer, que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Ele fez as coisas perfeitas. O homem que estragou. Quando Ele prometeu a Abraão, o filho da promessa, o que aconteceu? Sarai, sua esposa, se viu velha, já avançada em idade. Isso não vai se cumprir. Deu a empregada dela, Agar, para que tivesse filhos sobre a empregada. Outra caca. Aí até hoje nós vemos o erro dessa aliança errada que foi feita lá no passado. Duas nações que não se entendem até hoje, brigam pela terra prometida. O que aconteceu? Nasceu um filho que não era da promessa, porque Deus faz perfeito. Passou o tempo, e aí? Qual o problema que passou o tempo? Deus sabe como fazer. É o tempo dele e não o nosso. O que aconteceu com Abraão? Ele ficou cabisbaixo. Eu conjecturando comigo, Abraão, ele se sentiu, ele viu que tinha errado. O que ele fez? Ele deixou de procurar o Senhor, ou procurou de uma maneira que não pediu perdão antes, porque ele ficava de cabeça baixa e passou-se o tempo. E ele disse, está em Gênesis também: Senhor, tu não falas mais comigo. Em outras palavras, Deus falou com ele: Ô Abraão, a minha promessa é a mesma. Você é quem se afastou. Ele não retirou a promessa dele. Os anos passaram, ele deixou de procurar devidamente. Ele se entristeceu. Porém, Deus, a minha promessa é a mesma. É a mesma no coração de cada um. Oh, Rachaiadace. Ele não retirou a promessa. E se ele disse, ele vai cumprir. Para honra e glória do nome dele. Na passagem do semeador, Marcos 4. Se os irmãos quiserem abrir. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Temos lá a parábola do semeador. A partir do versículo 4. E aconteceu que semeando ele, do 3, melhor dizendo, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. O que representa as aves do céu aqui? O demônio comeu a semente para que ela não brotasse nos nossos corações. Quem dominava sobre toda ave e todo réptil? O homem. Dominava, foi dado domínio a ele. Ele perdeu o domínio, o inimigo entrou para roubar sementes, para roubar alegria, para roubar união, para roubar aquilo que o Senhor tem para nós. Se nós não vigiarmos, não orarmos, o inimigo entra assim. E ele não pede permissão não, amados. Ele entra de uma maneira para destruir, acabar. E o Senhor observa. E nós fazemos o quê? Ficamos prostrados muitas vezes. Porque quando nós recebemos uma revelação, uma promessa do Senhor, e não se cumpre, alguma coisa está acontecendo.
Está acontecendo. Ou nós estamos procurando o homem, uma promessa aqui, uma promessa ali, eu vou aqui aquele hora, aqui aquele hora. Não, amados. Põe raiz na onde vocês estão. Firmem-se na casa de oração, que é a casa do Senhor. Firme-se. Senhor, o Senhor prometeu. Mas não adianta ficar aqui e acolá, porque Deus não tem como trabalhar. Tem que haver um propósito em nós de querermos isso. Senhor, eu quero. Então faça por onde, amados? Tem que ser feito. Marcos 3, um pouquinho atrás. Aqui Deus diz, Jesus, o homem, a cura de um homem que tinha uma das mãos mirradas. Em algumas traduções está uma mão leprosa, em algumas uma mão ressequida. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali o homem que tinha uma das mãos mirradas. Jesus entrou onde? Significa que é para os crentes e não para os que estão no mundo. E estavam observando se o curaria no sábado para o acusarem. Foi num dia de sábado. No calendário judaico, o sábado é o Shabá, que eles guardam até os dias de hoje. Não fazem nada. Guardam o dia em louvor ao Senhor. E também é o 7º dia. Ou seja, termina um ciclo. No domingo inicia-se outro dia, um novo dia, o primeiro dia. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Levanta-te e vem para o meio. O que significa este homem? Representa a humanidade. Lá no início, Deus tirou a glória dele do homem. Tirou o homem espiritual, ficou só o homem material. Com uma mão, a material, o homem faz proezas e faz atrocidades também, como nós vemos aí. É do mundo. Porém, lá quando Jesus entrou, este homem representando a humanidade, Deus restituiu a ele a mão espiritual, para que nós possamos fazer tudo o que Deus deu lá no início. Tudo o que Deus deu, Ele restituiu a glória dele para as nossas vidas. E é para nós aqui dentro. Ele restituiu. A mão voltou. Com essa mão nós damos ordens aos demônios, às enfermidades, às atrocidades que o inimigo faz. Ele trouxe de volta a glória para o homem. Por quê? Porque Ele nos ama de uma maneira incondicional, que deu o seu Filho por cada um de nós. E o que nós fazemos? Muitas vezes nós permanecemos prostrados, porque Ele disse aqui: levanta-te e vem para o meio. Qual é o primeiro passo? Levanta-se, tome uma posição diante do Senhor. Senhor, eu quero. O Senhor me prometeu, eu quero, é meu. Porém, muitos tomam só essa posição, se levantam e param ali. O que Ele fala? Vem para o meio. Vem para o meio. Vem para o meio. Faça a minha obra. Abra a sua boca. Te dê autoridade para falar ao problema. Te dê autoridade para a cura. Desperta a fé dentro de nós. Vem para o meio. Vem. Unam-se. Está precisando de oração? Procure. Os pastores estão aí, não estou dizendo só o nosso, mas tem muitos pastores. Eles têm a obrigação de orar sim, porque o chamado é o nosso chamado de orar um pelos outros, até nós mesmos. Ovelha gera ovelha. Se você sabe de um vizinho que está precisando de algo, fale a ele. Vamos lá. Lá tem isso, tem isso. Desperta a fé no coração daquele que está prostrado, como Adão se prostrou lá no início. Adão se prostrou porque ele viu que fez errado.
desobedeceu, já jogou a culpa em Deus. Outro erro nosso, as coisas muitas vezes não acontecem, nós jogamos a culpa. Ah, fulano, nunca somos nós. Não, somos perfeitos. Queremos a perfeição de cada um. Criticamos o pecado do outro, apontamos o pecado do outro. E nós? Nós somos perfeitos? Não. O único perfeito morreu na cruz. Sangrou por nós. Saiu de toda a glória, se despiu de tudo. Rei. E veio para uma terra. Em 3 anos, como foi dito ontem, milagres e milagres. E os que foram escritos, fora os que não foram escritos, e nós não sabemos. Em 3 anos, fez misericórdias para o mundo ver que Ele era um Deus na terra, um Deus que fazia. Quando Ele morreu, subiu aos céus, ressuscitou, subiu aos céus, o que Ele fez? Ele deixou o Espírito Santo de Deus. Ele subiu para que o Espírito Santo de Deus viesse para nos ajudar, para nos convencer do erro, para convencer um dependente químico, ir para uma clínica que talvez ele tenha ainda uma solução. E muitos não acreditam que o dependente químico pode sair dali. O primeiro passo é a pessoa que acolhe ele. Eu acredito que você vai sair do vício. É o primeiro passo no dependente químico. Pode ver que aqui Deus não chamou o homem de aleijado. Não. Ele falou o homem. Então ele vê como ele criou. Ele não fala a prostituta. Ele fala a mulher que se prostitui. Ele não fala o ladrão. Ele fala o homem que rouba. Porque ele vê como ele criou. Por que que é para vir para o meio? Porque essas pessoas estão no lugar errado. É para estar no seio do Senhor. Estão fazendo atrocidades porque o inimigo ainda está tomando conta da vida das pessoas. De muitos. E é errado nós criticarmos, porque nós não sabemos que inimigo que está atuando na vida de cada um. Nós temos 2 armas poderosas, ó. Joelho. Joelho no chão. E Deus faz as maravilhas que nós precisamos, que nós queremos. Deus fala que a fé agrada a Ele, porque nós estamos crendo que Ele vai fazer. Amados, o que mais nós queremos do Senhor? O que mais nós queremos do Senhor? Deus restituiu a glória dele para o homem. E quantos que muitas vezes conhecem e voltam para o mundo? O que acontece? Deixa o inimigo entrar por alguma brecha. O Senhor tem para as nossas vidas coisas que nós não imaginamos. Só que nós não alcançamos muitas vezes, porque nós estamos prostrados. Eu não vou na igreja. É sempre a mesma coisa. Nada acontece. O Senhor prometeu e não cumpriu. O erro está em quem? Em Deus? Não. Deus é grandioso demais, amados. É perfeito. Faz tudo perfeito. E Ele nos ama de uma maneira que não tem como descrever. E o Espírito Santo, Ele não mede esforços e não mediu esforço para conquistar nenhum de nós. O inimigo engana com coisas erradas, com religiões falsas. Deus não prega religião. É Jesus, é palavra. Irmãos, eis aqui a porta. E dentro dessa porta tem muitas portinhas. As portinhas da saúde,
da prosperidade, da sentimental, da financeira. Muitas portinhas nós encontramos aqui. Nós temos é que prestar atenção quando Deus está falando e não ficar aqui com o pensamento lá fora. Vai voltar vazio da maneira como entrou. Se colocou-se na presença do Senhor, Senhor, abra os meus ouvidos. Senhor, me dá o seu entendimento. Senhor, eu quero, Senhor, na minha vida, eu quero fazer a diferença. Eu quero que muitos vejam o que o Senhor faz na minha vida, que a minha família veja o que o Senhor é na minha vida. Então não se prostre, levante-se, vem para o meio, firme-se. Coloque a sua fé em ação, porque Deus faz de uma maneira que nós não imaginamos, mas Ele faz. Eu faço maravilhas, sim. Ainda por esses dias verão os milagres que eu tenho na vida de cada um. Olha os céus abertos, cada badaia soi. Olha, recebe o que veio buscar, porque Deus é fiel para entregar a cada um de nós a vitória que precisamos, o que necessitamos. Se estamos abatidos, levante-se. Deus não quer ninguém abatido. A alegria é a nossa força. Alegre-se na presença do Senhor. Alegria é a nossa força. Oh, glórias a Ti. Antes de eu entregar o microfone ao pastor e nós orarmos, eu gostaria aqui de falar, se tem alguém aqui que ainda não aceitou o Senhor Jesus. Porque, irmãos, quando eu fui para a igreja pela primeira vez, eu não entendia quando falavam para mim, aceita Jesus. Eu falava, mas eu tenho Jesus. Todo mundo acha que tem Jesus, todo mundo acha que é filho de Deus e não é. O filho de Deus é aquele que aceita Ele, se torna filho do Pai, irmão de Jesus. Quando não se aceitou a Jesus ainda de uma maneira verdadeira, que é a palavra, ele é criatura do Senhor. E se tem alguém aqui porventura que também está afastado dos caminhos, quer se reconciliar com o Pai, essa é a oportunidade. Aceita o Senhor Jesus verdadeiramente. Ah, mas todos os caminhos levam a Deus. Não levam. Eu vou falar do Brasil. Se eu pego um caminho que vai para o Rio Grande do Norte e eu quero ir para o Rio Grande do Sul, eu jamais vou chegar no Rio Grande do Sul. Jesus é o caminho, é a porta que nos traz a vida, que nos traz a alegria. Amém, amados? Eu gostaria que os irmãos viessem à frente. Pastor, nós vamos orar para os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus, queridos. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Titanic, ele foi construído e de uma engenharia tão grande, tudo maravilhoso, tudo funcionando. Mas quando o homem disse assim, que até Deus, se Ele quisesse, não poderia afundar o Titanic. Eu sinto muito, porque a gente tem que sentir muito, porque muitas pessoas ali morreram. Mas quando o homem constrói alguma coisa e acha que é muito, e acha que pode mais do que Deus, aí é que está o erro. Exemplo: quando o homem começou a construir a Torre de Babel, ele achou que ia alcançar o céu, de tão alta que era.
o que o Senhor fez? Confundiu as línguas. Agora, um exemplo que Deus faz e que o homem reconhece que o Senhor é aquele que opera. Noé. Noé construiu uma arca e tudo na direção de Deus, tudo ouvindo a voz do Senhor. Parecia até que o Senhor até deu uma data para ele, digo conjecturando, porque o tempo foi o tempo certo do dilúvio chegar. Deus fechou a porta, entraram os animais, entrou a família de Noé, e quando o dilúvio chegou, você acha que a arca afundou? Não, porque o homem estava na dependência de Deus. Mas por que na verdade não havia maquinário? Talvez você pensasse assim, não havia maquinário, não tinha motor na arca de Noé. Não tinha leme que chamam, como é que é o nome daquela direção? Leme? Não tinha o leme. Não tinha remo. Mas por que a arca não tinha leme nem remo? Já falei isso para vocês. Para o homem não ficar no controle. Porque quando o homem está no controle, ele quer fazer aquilo que ele quer. Mas quando Deus está no controle, querido, a nossa vida é diferente. É por isso que o Senhor não colocou remo e nem leme, porque não estava na direção do homem. E muitas vezes quando nós pensamos que nós temos que levar da nossa forma, do nosso jeito, dentro de casa, e achamos que temos muito porque nós pensamos que somos, sem a direção de Deus. E aí as coisas começam a caminhar de uma forma difícil. Agora, se você coloca Deus em primeiro lugar na direção da tua vida, você pode entender uma coisa: a glória do Senhor não vai se retirar da tua vida. Quando você anda com Deus, querido, a glória do Senhor se manifesta sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, aonde você estiver, querido, a glória do Senhor se manifesta. Porque a Bíblia diz assim: o justo viverá da fé, e não de vista. Não é pelos olhos, querido, e muitas vezes nós queremos olhar o que? Eu quero olhar o fulano de tal, porque ele erra, ele é falho, então eu vou sair, eu não posso mais, eu não posso fazer aquilo, não posso fazer isso, eu não posso ver o homem, não posso enxergar o homem, querido, porque o homem é falho, mas Deus é perfeito, e Ele opera a sua glória como Ele quer. Ele faz do jeito dele, querido. Então você vai sair do teu lugar e vai vir até a frente, mas reconhecendo que o Senhor é Deus na tua vida e que Ele vai operar milagres. Pode vir em nome de Jesus, queridos. Venham à frente, querido. Aleluia, Jesus. A posição é no meio, querido. Não é do lado, mas a posição é no meio. Deus te chama a uma posição. Há uma posição. Deus, nesta noite, Ele quer que você venha reatar a aliança. Porventura, se alguém entrou aqui dizendo assim: mas Senhor, eu não vejo mais a tua glória se manifestar, reate esta aliança com Deus. Deixa Deus manifestar da sua glória, do seu poder. Você chegou aqui muitas vezes enfermo: Senhor, eu estou enfermo, mas eu creio que o Senhor vai tocar nessa noite. Deus não tem feito isso nesses dias? Antes de começar a campanha, Deus já estava curando pessoas. Dentro do culto, nosso irmão aqui estava com dor de cabeça, foi instantâneo. O Senhor curou ele. Deus tem feito milagres, queridos, mas nós precisamos estar no meio. A posição de fé, confiança, se levantar e deixar Deus trabalhar. Amém, queridos? Talvez você esteja pensando: Deus está falando aqui, alguém está pensando dessa forma, mas a minha casa não tem mais jeito.
Talvez você entrou pensando assim, querido, Deus está falando aqui comigo e disse assim: mas quando que vai mudar essa situação? Deixa a glória de Deus entrar na tua casa, querido, porque você vai ver as coisas acontecerem. Você chegou aqui num propósito, talvez sem força, dizendo: Senhor, até quando eu vou viver isso dentro de casa? O Senhor está falando nessa noite: se você tomar posição, a tua casa vai ser como a arca, a glória vai se manifestar dentro da arca. Porque quando o sacerdote entrava no Santíssimo Lugar e oferecia, aspergia o sangue no propiciatório, na tampa da arca, e a fumaça tomava aquele lugar, a glória do Senhor se manifestava. E eu creio que Deus vai se manifestar sobre a sua vida, amém, querido? Aleluia. Estão aqui os diáconos, a diaconisa, que vão estar orando. Jesus. Amados, nos perdoem pelo tempo. Oi? Choveu aqui, irmãos. Nos perdoem pelo tempo, mas eu não posso deixar de orar pelos irmãos que estão aqui. Não posso deixar de orar, irmãos. Entendam isso, perdoe o pastor pelo horário. O Senhor quer operar e nós não podemos parar aquilo que Deus tem. Entendeu? A palavra diz em Isaías que o Senhor quer alargar as tendas e firmar as estacas, fazer transbordar a nossa mão direita, a nossa mão esquerda. Só que é o seguinte, o Senhor fala também assim: não o impeças. Eu não posso impedir o que Deus está fazendo aqui. Amém, queridos? Aleluia, Deus está trabalhando. Amados, esse é um tempo em que o Senhor está operando milagres, em que muitas pessoas estão dizendo assim, ó: os milagres ficaram só na Bíblia. Atos dos Apóstolos, algumas pessoas dizem assim: não, o derramado do Espírito Santo foi só ali e acabou. Não. Se Deus fez promessa de um derramar, se Deus opera milagres, operou, Ele opera até hoje. Deus está operando milagres aqui. Amém, queridos? Então amanhã nós vamos estar aqui buscando a presença de Deus. Algumas pessoas já falaram para mim assim: eu vou estar nos 21 dias, pastor. Tem gente que está, né? Até a nossa irmã aí tem que ir para o Brasil, mas eu preciso concluir os 21 dias. Vou orar até pela irmã por isso, para permanecer aí nesse tempo de 21 dias. As irmãs aí que estão aí também, né? Tá sua irmã aí. Eu não sei quanto aqui. Eu estava procurando ela aí, está tão separada. Oh Jesus, oh Deus. Mas eu vou estar orando para que vocês permaneçam esses 21 dias. É a vontade, desejo de buscar a Deus. E todos os dias de culto aqui, queridos, tem sido uma busca, um encontro com Deus, uma experiência com o Senhor. O que nós precisamos entender é que nós precisamos estar no meio. A posição é essa, no meio, no centro da vontade de Deus, porque Ele está restaurando casas, famílias, está colocando por terra enfermidades. Amém, queridos? Então tome posse dessa palavra nessa noite que foi pregada. Vamos colocar de pé, vamos orar pelo término do culto. Não vou falar muito. Nós temos um irmão aqui, né? Eu não sei se o irmão Rosa até... Esses brasileiros só demoram. Brincadeira. O irmão Rosa ele é bênção. Ele é bênção, né? Me perdoe, viu? Porque americano é tão pontual, tão, né? Pensa no horário. Mas me perdoe, viu, irmão Ross? Oh, glória a Deus, aleluia. Aí eu vi a autoridade, hein? Oh, Jesus. Mas a autoridade sob uma submissão também. Essa mulher aí é submissa. Ó, eu vou contar que às vezes termina o culto, ela tem que sair porque o baby está me esperando. Não ia revelar que o que muitas vezes as irmãs falam, é o baby, é o paixão, né? O pops, né? Pops, né? Oh, Jesus. Não vão falar aqui, senão os irmãos, né? Chuchu. Amém, queridos? Vamos orar então. Não vão revelar o segredo dos irmãos aqui. Amém, queridos? Ainda bem que é um carinho, né? Que a gente chama carinhosamente, né?
Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e bendito Pai, queremos te agradecer por esta noite, Pai. Aonde o Senhor operou grandemente neste lugar, Pai. Os teus milagres estão acontecendo, Senhor. É nítido, Senhor, que o Senhor está curando, ó Pai. É nítido do Senhor que o Senhor está restaurando casamentos. O Senhor está operando milagres, ó Pai. E nós cremos assim, Senhor. Não é só porque nós estamos nesses 21 dias, mas nós estamos proclamando aqui o Teu reino sobre este lugar, ó Pai. Aonde o Senhor tem manifestado a Tua glória sobre a nossa vida. Nós queremos muito mais, ó Deus, da Tua presença, Pai. Continua, Senhor meu Deus, operando em nossas vidas. Leva o Teu povo em paz, em segurança para os vossos lares. Cobre com Teu sangue. Livra de todo mal, Senhor meu Deus. Reveste com a Tua armadura, Pai. E dá um final de semana tremendo, cheio da Tua glória e da Tua presença. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus. Levanta as tuas mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do amigo Espírito Santo esteja com toda a igreja, e toda a igreja diga amém. Está encerrado. Não esqueça de cumprimentar o teu irmão com a paz do Senhor. Dia 6 de agosto tem o culto das mulheres, viu, irmãs? Mas eu vou anunciando.